Em entrevista coletiva realizada no Polo Cinematográfico de Paulínia, as equipes de produção e elenco falaram sobre as gravações que aconteceram esta semana em Paulínia, Campinas e região. O longa-metragem é baseado na letra homônima da música de Renato Russo, lançada pela Legião Urbana em 1987 no disco Que País é Esse? Sob a direção de René Sampaio, o filme tem como eixo central a estrutura narrativa da saga de João do Santo Cristo, trafegando pelas histórias de Maria Lúcia e Jeremias. Os protagonistas são interpretados respectivamente por Fabrício Boliveira, Isis Valverde e Felipe Abib. A previsão é de que o filme seja lançado em janeiro ou fevereiro de 2012. Bom, o Faroeste Caboclo, todo mundo sabe que é inspirado na música homônima do Renato Russo, que foi gravado pela Legião Urbana. Ele compôs essa música quando ele tinha, acho que 19 anos, 1978, 9, muito antes de ser parte da Legião. E depois o grande público só veio tomar conhecimento da música em 1987, quando eles fizeram o disco Que País é Esse?, que é o terceiro disco da banda. Quando eu ouvi essa música, em 87, eu tive o desejo de fazer esse filme se um dia eu virasse diretor. Eu tinha 14 anos. E virei diretor, trabalhei, fiz várias coisas, e um dia, jantando com a Bianca, ela falou: o que você quer fazer de longa? A gente falou: nosso projeto que eu queria fazer era o Faroeste Caboclo. E aí a gente conseguiu comprar os direitos e vem desde então fazendo esse processo de produção, elaboração de roteiro. Temos vários parceiros no roteiro e, enfim, levantamos a produção e estamos agora aqui com nosso Santo Cristo e com o nosso Jeremias, que são o Fabrício e o Felipe Abib. Daqui a pouco eu prefiro abrir a pergunta do que falar muito da minha experiência pessoal, mas para mim é um sonho que eu estou realizando, etc. Tal, mas além de tudo é um trabalho que a gente está fazendo com uma grande equipe, muito bacana, muito parceira nesse projeto. Então, além dos meus atores aqui, eu tenho um excelente fotógrafo, diretor de arte, toda uma equipe muito empenhada em transformar esse projeto num grande filme. Mas a música é o eixo, né, da estrutura narrativa e provavelmente do filme também. Tem uma outra pergunta. A música, ela tem uma temática social muito forte. Citado, por exemplo, a questão do preconceito racial, da condição social do Santo Cristo. Como essas questões serão abordadas? Como a temática social está sendo trabalhada, se está sendo trabalhada de alguma forma? Então, esse não é um filme focado, não é um filme denúncia, do tipo, estamos falando das mazelas sociais do Brasil. Também não é um filme sobre a ditadura, porque o filme se passa no final dos anos 70 e início dos anos 80. Esse é um filme focado na história de 3 personagens, que são o Santo Cristo, a Maria Lúcia e o Jeremias, e principalmente na relação e na história de amor entre o Santo Cristo e a Maria Lúcia e o Jeremias também, porque a maneira dele, ele também tem uma história de amor dentro do filme. E aí, o bacana do Pena é isso, porque a gente discutiu um bocado e o tempo inteiro ele estava estimulando a nossa inteligência, né? O que é que você acha desse personagem? Como você se coloca, você e Fabrício, criticamente em relação a isso? Então eu acho que os personagens ficam gordos, né? Ficam mais complexos, né? Porque tem a minha opinião, tem a existência dele, tem o que a gente leu. Eu baseei um pouco o personagem na tragédia grega, na história do Édipo, nessa brincadeira do destino e do desejo. Então tudo isso vai somando, né? Para que o personagem tenha vários olhares, tenha mais complexidade. Eu também não quis pensar em botar Jeremias como vilão, como um mocinho vilão. Vamos entender o que ele significa na cidade, em Brasília, porque René, a gente conversou muito sobre isso. Por exemplo, eu achava que tinha uma ideia do Jeremias um pouco underground total, e ele me apresentou um Jeremias possível numa sociedade de Brasília, de aristocratas e a família é muito importante. Então a gente foi entender que tipo de pessoa é essa que é inconsequente, mas que pertence a um lugar, e por que ele pode ser considerado vilão, mas porque ele pode também responder como uma verdade, a verdade dele.
Então acho que isso foi um lugar que a gente trabalhou. Vamos buscar nossas caixinhas, nossos laboratórios, vamos entender o que isso significa, para não ficar clichê. Maniqueísta, né? Só o bonzinho, o mal, e a história vai sendo contada desse jeito. Isso foi o mais interessante que ele fez com os personagens. Criar essa dupla face, sabe? Ninguém é totalmente bom, nem totalmente bom, nem totalmente ruim. Eu tenho uma leveza muito grande na minha interpretação, e ele trouxe uma coisa mais terra, mais chão, mais raiz, sabe? Mais carnal, assim, pra Maria Lúcia. Mais densa, que foi muito novo pra mim nesse filme. Eu aprendi bastante, foi bem legal. O ator é muito ansioso, né, por natureza. A gente tem uma ansiedade de encontrar aquilo, de querer, de ir, E o Pena, ele falou uma coisa muito interessante, assim, a gente tem até o limite, até a borda do rio. Dali em diante é ele que vai te guiar, é ele que vai te pegar, como você falou. Então eu acho que uma das coisas fortes também que aconteceu em relação a isso foi a gente deixar o personagem pegar a gente através de algumas situações, alguns deslizes que a gente mesmo procurava para que isso acontecesse, essa junção. E eu confesso que eu não pesquisei sua trajetória no cinema, por isso que eu gostaria que você falasse um pouco. Então, minha trajetória é com esse diretor aqui, começou assim, no ano que vem. Eu acho que eu procurei... então esse é seu primeiro filme? Exatamente, é o meu primeiro longo. Um curta eu já fiz, a gente recebeu vários prêmios e tal até nesse curta. Foi um curta bem jovem, eu tinha 18, 19 anos na época. E aí eu acho que eu fiquei esperando na borda do rio o filme que ia me buscar. Eu fui até metade do caminho e aí apareceu o René, todo mundo. E aí eu falei, cara, é esse filme que eu quero começar no cinema. O personagem. O que você quis dizer um pouco com isso? O que o olhar diz muito dessa personagem? Eu acho que eu falei mais englobando o trabalho que a gente fez, né? Do silêncio que o René queria buscar, dos personagens, sabe? Dessa coisa mais do dito, mas não dito, do não dito, mas dito, sabe? Eu acho que a gente trabalhou muito, assim, a gente ficou muito tempo trabalhando essa coisa do olhar do personagem, que é muito particular de cada um, assim. E tem cenas que a gente realmente não tem muito diálogo e é uma emoção muito forte, assim, tanto para os atores quanto para quem está assistindo.